Oi, tudo bem? Muito tempo que a gente não se encontra por aqui, né? O padre está muito ocupado, tem tanta coisa, tanto projeto. Além da paróquia, 38 comunidades, aula no seminário menor, no seminário maior, muita coisa. Peço desculpas aí pelo tempo que eu fiquei sem fazer desses nossos encontros aqui virtuais. Enfim, continua valendo. Se você tem dúvidas, perguntas a fazer, pode enviar para nós aqui, julianorial@gmail.com, esse e-mail, ou então, se você quiser, pode comentar aqui esse vídeo. Estou liberando agora esses vídeos para comentários. E veja bem, para que nós possamos evangelizar, nós temos que forçar o YouTube a divulgar esses vídeos. Se você inscrever-se, se você clicar em gostei, der o joinha, se você ativar o sininho de notificação, se você fizer algum comentário, tudo isso conta ponto para o vídeo e faz com que o YouTube sugira, indique esse vídeo para pessoas que estão buscando vídeos sobre a fé católica. O algoritmo do YouTube funciona assim: quanto mais visualização, quanto mais joinha, quanto mais comentário, quanto mais gente inscrita e gente com a notificação ativada, mais esse vídeo vai ser recomendado pelo YouTube. Então, se você quer evangelizar, me ajudar a evangelizar, faça isso, você vai fazer esse vídeo chegar como sugestão para mais pessoas. Bom, esse vídeo hoje vai ser bem curto a nossa sessão, porque eu já tenho que preparar para sair para a missa, daqui a pouco numa comunidade. Eu gostaria de comentar com você rapidamente sobre teologia do corpo. Você já ouviu falar da teologia do corpo? São João Paulo II, no final dos anos 1970 até meados de 1980, da década, né, de 1980, ele resolveu divulgar textos que ele havia escrito enquanto cardeal. Ele planejava publicar um livro de teologia a respeito desse tema. Como ele foi eleito Papa, então ele decidiu ir soltando esses textos em forma de catequese. Nas quartas-feiras, o Papa, é um costume já desde muito tempo, o Papa se reúne na Praça de São Pedro ou numa sala reservada no Vaticano, se o clima não permitir, para dar uma catequese, e termina com a bênção. Então João Paulo II fez isso durante esses anos todos, falando sobre o corpo na fé cristã. Para João Paulo II, portanto, toda a fé cristã é tocada pela noção de corpo e de matrimônio. Então são as duas ideias principais da chamada teologia do corpo de São João Paulo II. Primeiro, o corpo. É impossível fé cristã sem corpo. Por isso o cristianismo não é compatível com espiritismo, com umbanda, com budismo. Essas religiões, essas filosofias, são religiões desencarnadas, né? Eles não valorizam o corpo. O corpo é visto como uma pedra de tropeço, algo que está atrapalhando a alma, né? Então, essas religiões que pregam a reencarnação veem o corpo apenas como um recipiente descartável, digamos assim, da alma. E a alma é que é o importante. Isso é uma heresia, né, que já foi negada várias vezes pela Igreja, rejeitada, condenada pela Igreja. A fé cristã é uma fé no corpo. O ser humano é uma dualidade de corpo e alma. E nós sabemos disso porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos diz o prólogo do Evangelho segundo São João. Então, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que é Deus com o Pai, gerado eternamente pelo Pai, em determinado ponto da história, ele se encarnou, ele assumiu a natureza humana no útero da Virgem Maria e se fez homem para a nossa salvação. E a partir de então, a fé cristã considera o corpo como redentor. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria e morto por nós na cruz e ressuscitado, esse corpo nos trouxe a redenção.
E nós expressamos isso nos sacramentos. A Igreja Católica acredita que a fé também é encarnada. Por isso nós católicos temos como centro da nossa fé os sacramentos. Nós não ficamos só com a palavra. Numa igreja protestante, você vê no centro da igreja um púlpito, né? Um ambão onde ali pregam a palavra. O centro de uma igreja protestante é a palavra. Para nós católicos, levamos muito a sério o fato de que a palavra se fez carne. Portanto, a primeira parte da missa é celebrada no ambão da palavra, depois nós passamos para o altar e nós comemos a palavra. A palavra não é a Bíblia só. A Bíblia contém a palavra, mas a palavra é Cristo. E Cristo se fez carne. Então, para nós, os sacramentos tornam presente na igreja o mistério da encarnação do Verbo. Matéria, como pão, como vinho, óleo, água. Essa matéria se torna veículo de Deus para nós. Deus se utiliza da matéria, santifica a matéria para nos elevar à participação na sua divindade, né? E aí, uma outra consequência desse mistério da encarnação é que para nós, o que nós fazemos com o corpo importa e muito, né? Há várias religiões que dizem o seguinte: o importante é a alma. Então, o que você faz com o seu corpo, Deus não está preocupado com isso. Até alguns dizem, né? Entre quatro paredes, ninguém é de ninguém. O que acontece entre quatro paredes não tem nada a ver com Deus. Deus tem a ver com coisas espirituais. Não, a fé cristã não tolera isso, não aceita isso, de jeito nenhum. O que nós fazemos com o nosso corpo, automaticamente nós fazemos com a nossa alma, porque corpo e alma estão unidos substancialmente. Nós somos uma substância só de corpo e alma. A nossa substância não é só a alma que está carregando o peso de um corpo. Não. A nossa substância, humanidade, é corpo e alma. A alma é a forma do corpo, nos diz Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, o que faz com que o corpo, esse monte de osso e carne, seja um corpo humano, é a alma. Então, a alma é a forma, é o que dá forma ao corpo, faz com que ele seja o que ele é. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nos diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Vós sois templos do Espírito Santo, né? O nosso corpo, não só a nossa alma é templo de Deus, o nosso corpo é templo de Deus. Portanto, como não devemos profanar um templo, sujar, destruir um templo, assim também o nosso corpo é santo, nosso corpo precisa ser resguardado, né? O que nós fazemos com o nosso corpo importa sim para Deus, né? O Salmo, acho que 34, se eu não me engano, diz isso, né? Deus vê cada ser humano e por todos os seus atos se interessa. Por todos os atos do ser humano, Deus se interessa. Então, o que nós fazemos com a nossa sexualidade, por exemplo, né? Aí a teologia do corpo nos alerta para o perigo da fornicação, da pornografia, da masturbação, esses vícios que deturpam a finalidade do nosso corpo, o templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo existe para louvar a Deus, para servir a Deus. E aí a outra ideia, como eu disse, além do corpo, é a do matrimônio. Toda a criação que Deus fez está orientada para um fim. Nada existe assim por acaso. Tudo que Deus criou, Ele criou em vista de um fim. E o fim de toda a criação é a comunhão com Deus. Então, se Deus nos dá um corpo, né, é porque Ele quer que com esse corpo nós nos unamos a Ele. Por isso nós cremos na ressurreição dos mortos. O fim da nossa religião, né, o fim da nossa esperança, não é a alma ir para o céu. Não, é a ressurreição final no último dia. Quando a alma voltará ao corpo e o corpo agora glorificado. Tá? Então nós não cremos, nós não esperamos meramente a imortalidade da alma. Nós esperamos mais do que isso. Nós esperamos a ressurreição do corpo. Então toda a história, toda a Bíblia, a história da salvação, é a história de Deus planejando, desejando casar-se com a humanidade. É isso mesmo. A Bíblia começa falando do casamento e termina falando do casamento. No início, Deus cria
Adão, né? E vê que não é bom que o homem fique só. Deus tira da costela de Adão Eva e os dois se tornam uma só carne, né? Começa assim a Bíblia Sagrada. E ela termina falando da esposa do Cordeiro que desce do céu, né? A igreja é a esposa do Cordeiro. E ali, ao longo de toda a Sagrada Escritura, nós temos passagens diversas que falam de Deus, que é o esposo da humanidade. Nós somos a esposa de Deus. E Cristo é o esposo da igreja. Podemos falar também assim, como nos diz a carta de Paulo aos Efésios. Então, meus irmãos, o matrimônio entre o homem e a mulher é um sacramento, quer dizer, é um mistério, é um sinal do amor entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a igreja. Nos diz Efésios capítulo 4, capítulo 5 também. Então, o matrimônio é símbolo desse desejo, desse plano de Deus. Bom, a comunhão plena de vida, é isso que Deus pretende, é isso que Deus quer, né? Uma comunhão plena de vida conosco. E é isso que significa o matrimônio. Portanto, o matrimônio é necessário para a salvação daqueles que são vocacionados para isso, né? Eu, sacerdote, sou vocacionado para outra coisa, mas quem tem a vocação para o matrimônio, e cada um tem que se perguntar, discernir, né? É isso que Deus quer para mim, o matrimônio? O matrimônio significa uma comunhão plena de vida, comunhão de tempo, comunhão de projeto de vida, comunhão de filhos, comunhão de bens materiais, é a comunhão inteira. E o sexo, a união sexual, o ato sexual entre o homem e uma mulher, fazem parte dessa comunhão plena de vida. Não pode, um cristão não pode aceitar comunhão sexual apenas que não seja comunhão de tempo, de vida, de planos, de projetos, de sonho, etc, etc. Ou seja, a relação sexual só pode ser santificada, só tem a bênção de Deus entre um homem e uma mulher dentro do sacramento do matrimônio. A união entre dois batizados precisa receber a forma canônica do sacramento do matrimônio, né, em que o homem e a mulher se entregam em perfeito consentimento, liberdade, para uma comunhão plena. Repito, a sexualidade humana ela está orientada para esse fim, que é a comunhão plena entre o homem e a mulher, sinal da comunhão que Deus quer fazer com a humanidade. Então, essa comunhão plena é expresso na união sexual. A união do marido com a mulher, do esposo com a esposa. Então, o sacramento do matrimônio, ele é necessário, não é um apêndice. Muitos católicos não entenderam ainda a beleza, a riqueza, a importância do matrimônio. Muitos católicos não procuram celebrar o matrimônio. O famoso juntado com fé, casado é. Não é essa a nossa doutrina, não é essa a nossa fé. O sacramento do matrimônio é necessário para que os cristãos batizados consigam viver a finalidade da união sexual, que é, primeiramente, a procriação, a geração e educação de filhos, e depois a satisfação, a realização afetivo-sexual do homem e da mulher. Então, o sexo, o ato sexual, para nós católicos, tem duas finalidades. Isso está no Catecismo da Igreja, isso está expresso claramente no Código de Direito Canônico, é a nossa doutrina. O ato sexual não pode ser, para nós católicos, simplesmente para diversão e prazer. É algo grande demais, revestido de um sacramento. Então, o ato sexual tem que ter esses dois objetivos, essas duas finalidades. Primeiro, a geração e educação de uma prole, de filhos. O homem e a mulher, casados na igreja, eles são chamados a colaborar com Deus na criação da humanidade, colaborar com a igreja, gerando novos filhos para a igreja. Por isso a igreja nos ensina que o ato sexual deve estar sempre aberto à vida. Os casais, sabemos que para nós padres é fácil falar, né? Nós não temos filhos para criar, vocês casados sabem que não é fácil, etc. Mas a igreja nos convida a não sermos, a sermos generosos com o dom de Deus, que é a paternidade, a maternidade, né? Não devemos ser assim mesquinhos com as coisas, com esse grande dom que Deus deu ao homem e à mulher, gerar filhos. Nós precisamos então de mais cristãos
de mais membros da igreja, e você casado tem essa responsabilidade de gerar filhos para a igreja, né? E, além da geração de filhos, a realização, como eu disse, afetivo-sexual do homem e da mulher. A complementaridade. O homem e a mulher se complementam, nos diz a doutrina, né? João Paulo II nos ensina isso na teologia do corpo. Por isso, na fé cristã, é impossível falar de união matrimonial entre pessoas do mesmo sexo. Porque a complementaridade criada por Deus na natureza humana é entre homem e mulher. Portanto, entre pessoas do mesmo sexo não há complementaridade sexual. Portanto, não pode haver matrimônio, né? Há que se pensar aí outra nomenclatura. Quem é de orientação homossexual e decidiu romper com esse ensinamento da igreja e viver com uma outra pessoa do mesmo sexo, bom, procure viver da melhor forma possível, mas saiba que isso não tem a bênção de Deus no sentido de ser um sacramento. Não pode ser. Nós estamos vendo aí essa polêmica, né, de padres na Alemanha que estão dando a bênção, casais homossexuais. Isso não é em nome da igreja, né? Isso é um sacrilégio, uma simulação de sacramento, algo gravíssimo, né? Então é isso, irmãos. Teologia do corpo. Eu resumi aqui bem resumidamente o que significa teologia do corpo. Eu aconselho que vocês casais, procurem assistir mais filmes, mais vídeos sobre teologia do corpo. Comprem o livro. Tem um livro que traz a teologia do corpo, os textos de João Paulo II. Vale a pena ler e estudar em família. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.